Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez neste sábado, pela graça do Senhor, dia 28 de setembro, para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor, para juntos nós orarmos. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, porque o Senhor nos perdoou os nossos pecados, o Senhor nos perdoa os pecados, e nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos mais uma vez, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor, Pai, possa nos dar do teu Espírito Santo para entendermos a tua palavra, para que a tua palavra seja vivificada, gravada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã você sabe que nós temos o culto às 19 horas, você é o nosso convidado. E hoje nós vamos começar a ler essa epístola então de Paulo aos Hebreus. Essa epístola ela foi dirigida aos hebreus convertidos e não era para um lugar específico. Possivelmente essa epístola ela circulou na Judéia, no Egito, na Itália, na Ásia Menor, inclusive na Grécia. E ela fala da superioridade, como ela foi escrita para os hebreus, possivelmente muitos deles haviam praticado sacrifícios no templo, mas agora estavam exilados, então do templo eles foram para sinagogas, para as cidades onde eles foram exilados, e agora eles aceitaram a Jesus, eles são judeus convertidos. Então agora esta epístola de Paulo vai falar da superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Amém? Então possivelmente havia ali no meio desses convertidos hebreus homens que ainda eram incrédulos no meio deles, que ainda não tinham um compromisso de fato com Jesus. E o que estava acontecendo naquele momento histórico, e isso é importante nós entendermos o contexto da epístola, é que a perseguição aos cristãos estava se formando ainda. Ela não havia ainda atingido o seu ápice ainda. Então, muitos, possivelmente, desses judeus convertidos, desses incrédulos que ainda não haviam assumido esse compromisso, mas estavam ali, talvez já no meio dessa igreja, eles estavam sendo tentados a abandonar a Cristo. Estavam sendo tentados a deixar a Cristo para não sofrer perseguição. Então, quando nós falamos que a epístola ela é dirigida aos hebreus, você pode se perguntar, né? Mas, pastor, então, isso, o que nós vamos tirar para nós? Nós já começamos aqui, aprender um pouquinho aqui. Que assim como os hebreus novos convertidos eram tentados a abandonar a Cristo, nós somos tentados a abandonar a Cristo todos os dias. Porque não esqueça que as nossas atitudes, as nossas palavras, elas revelam a nossa fé. Então eles estavam sendo tentados, e pelo início da epístola que nós vamos ver hoje, que fala sobre os anjos, ele vai fazer uma comparação de Cristo com os anjos. Os anjos eles eram tidos em autoestima pelos judeus, como aqueles que estavam sempre ao lado de Deus. Aquela comunidade messiânica ali do Mar Morto, ela acreditava, inclusive, e ensinava uma heresia de que o arcanjo Miguel era tão poderoso quanto o Messias. E que aqui na epístola Paulo desmente isso. Então talvez esses novos judeus cristãos, eles estavam achando ou estavam pensando em reduzir Cristo a um anjo, para eles não serem perseguidos, para que eles pudessem escapar dessa perseguição. Quantas vezes nós somos também provados na nossa fé? Todos os dias nesse mundo. Isso então nos faz pensar um pouco sobre essa epístola que nós vamos ler e que Paulo vai confrontar aqui com vários ensinamentos dados a Deus, a Moisés no Monte Sinai, e práticas que os judeus tinham no templo, principalmente, mostrando que agora o cristianismo ele é infinitamente superior ao judaísmo.
Amém? Então ele começa lá no versículo de número 1 dizendo assim, até a epígrafe do texto fala a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então ele está se referindo ao que? Ao Antigo Testamento, aos profetas, como nós conhecemos na Bíblia hoje, os profetas maiores, os profetas menores. Podemos incluir aqui Samuel, podemos incluir aqui Josué, amém? Moisés. Então ele diz aqui, havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, agora não é mais por profetas, por homens que receberam uma porção do Espírito Santo de Deus para ter a revelação, para profetizarem, que foram, claro, uma bênção, apontando o caminho, apontando o pecado, dando a direção para o povo de Israel, mas agora chegou alguém que é muito superior, porque até então nós ouvimos a palavra de Deus por meio dos profetas, mas agora pela boca do próprio Filho de Deus, onde nós precisamos lembrar da Trindade, a Trindade que nós não conseguimos explicar ela, própria palavra de Deus não explica exatamente como funciona, mas que Deus, ele se apresenta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? É a Trindade como nós conhecemos. Então diz aqui que ele nesses últimos dias, lembrando que nós estamos vivendo os últimos dias, se apresenta agora e nos fala por meio do Filho. Então, tudo que nós vemos no Evangelho é a revelação agora do Filho e não mais de um profeta, de alguém que recebeu uma porção do Espírito Santo, mas do próprio Deus, em nome de Jesus. E ele então diz a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus Cristo é o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Tudo, ele é herdeiro de tudo, e ele fez todas as coisas. Também diz ainda, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Porque Jesus, inclusive, diz isso a Tomé, quando ele pergunta, Pai, mostra-nos, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz, olha, quem me vê, vê o Pai. Então, quem vê Jesus, vê a Deus. Amém? Traduzindo isso em miúdos, como se diz. Amém? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado e se mantém pela palavra do Senhor. Ele sustenta todas as coisas para que haja esta ordem no mundo, esta ordem no universo, esta ordem na natureza. Tudo é sustentado pela palavra do Senhor, pelo seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que nós sabemos, Jesus, Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, vem como homem, amém? Deus vem como homem para morrer a nossa morte na cruz e ali então pagar os nossos pecados, aonde nós vimos o escrito de dívida que pesava contra nós foi encravado na cruz e ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, que é o selo da aprovação do Pai, de que o Pai aprovou a obra de Jesus Cristo, que ele era santo, amém? E que ele fez a expiação e a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Diz então que depois de haver purificado os pecados, a purificação dos pecados, ou seja, morreu e ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Ele agora está sentado à direita da majestade nas alturas. Então, estar sentado à direita significa ser aquele que tem o cargo, a posição mais importante na hierarquia. E agora esse é o Senhor Jesus. Então, falando sobre anjos, ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos. Por que se tornado tão superior aos anjos? Ele já não era antes. Veja, o Filho de Deus, como Deus não encarnado, ainda como Deus, ele é superior aos anjos. Mas por um tempo, por isso que ele fala tendo se tornado tão superior, ou seja, se ele se tornou tão superior é porque não era superior antes, né? Em algum momento. Exatamente, é isso que fala a palavra, que no momento em que Jesus está como homem, Deus encarnado, ele se colocou numa condição inferior aos anjos.
abaixo dos anjos por um tempo. Amém? Quando ele se fez homem para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Ele é totalmente homem, mas ele é totalmente Deus também. Amém? Ele é totalmente homem para poder expiar os nossos pecados, para nos substituir na cruz, no nosso lugar. Receber o juízo que era nosso, a punição, o castigo que era nosso. Então, por um breve momento, ele se colocou abaixo dos anjos como homem. Mas agora, amados, ele se tornou infinitamente superior aos anjos, quanto herdou nome a mais excelente do que eles. Então, aqui nessa primeira parte, nós vemos essa ênfase de Paulo mostrando porque até algumas religiões, seitas, né, ensinam que Jesus é um espírito evoluído, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Não, Jesus é Deus que se fez homem para morrer por mim e por você. Para, amados, como diz a palavra aqui, para fazer a purificação dos pecados. Amém? De todos os homens. João capítulo 3, verso de número 23 diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, o Filho é a perfeita imagem do Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai, porque Ele é Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar e amanhã nós vamos continuar trazendo aqui ainda alguns textos que falam sobre essa superioridade de Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, ele não é um anjo ou qualquer outra coisa que possa ser ensinada, alegada, outra heresia em nome de Jesus. Amém? Ele é Filho de Deus, que nos amou de tal maneira que morreu na cruz no meu e no teu lugar. Veio ser homem para morrer na cruz no meu e no teu lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te entregamos o nosso coração. Queremos apresentar ao Senhor essa palavra, porque nós queremos, Senhor, que essa palavra marque o nosso coração, que o Senhor Jesus reine no nosso coração, nas nossas vidas, na nossa família, em nome de Jesus. Que haja transformação nas nossas vidas e na nossa casa, salvação, que a salvação possa entrar e tocar na vida de todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Aonde eles estiverem, não importa como eles estão, o Senhor é o Deus do impossível. Oramos pela salvação, oramos para que Cristo venha reinar no coração de cada um de nós, de cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, o teu favor e a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe nesse dia com paz, com saúde, com alegria, com proteção, em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, de compartilhar, veja se você ainda é inscrito no canal. Amém? Se você não for, faça a inscrição, porque quem não faz a inscrição não é notificado e também não pode comentar. Amém? Então, quando você faz, é regra do YouTube. Então, quando você faz a inscrição, você pode comentar, você é notificado e você é avisado de qualquer vídeo novo que venha para o canal. E também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Amém? Daqui a pouco o devocional, daqui a alguns minutos o devocional da pastora Ana, e nós temos amanhã, não esqueça, 19 horas, o culto de celebração ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom dia, um ótimo sábado para todos, um forte abraço em nome de Jesus.